Você já imaginou ser humilhado no próprio trabalho e, em poucos minutos, ver toda a sua equipe pagando pelas suas atitudes? Hoje, vamos contar a história impressionante de Rosa Almeida, a CEO do luxuoso hotel Estrela do Norte, que passou por uma situação chocante. Foi desrespeitada e humilhada dentro do próprio hotel e, minutos depois, tomou uma decisão que mudaria tudo. Se você quer descobrir como Rosa enfrentou a arrogância e a injustiça, se inscreva no canal agora mesmo, deixe o seu like e comente abaixo o que você faria no lugar dela. Esta história é emocionante, inspiradora e vai mexer com o seu coração. Prepare-se para se surpreender e refletir sobre liderança, coragem e justiça. Vamos juntos nessa. Rosa Almeida, CEO do luxuoso hotel Estrela do Norte, atravessou as portas automáticas do salão sem que ninguém a reconhecesse. O uniforme discreto e a postura humilde eram suficientes para que passasse despercebida. Mas cada passo que dava parecia amplificar a responsabilidade que carregava. Ela respirava fundo, tentando acalmar o coração que batia rápido, não de ansiedade, mas de preocupação. Nos últimos meses, Rosa havia recebido reclamações sobre falhas recorrentes da equipe, mas nada substituía a visão pessoal do que estava acontecendo em seu próprio estabelecimento. Cada detalhe, desde a limpeza do piso de mármore até o sorriso dos recepcionistas, precisava ser observado. Ao atravessar o saguão, Rosa sentiu o contraste entre o luxo do ambiente e a frieza da equipe. Alguns funcionários conversavam em tom descuidado, outros ignoravam clientes que entravam e pequenos sinais de desleixo saltavam aos olhos da CEO. Rosa apertou levemente as mãos nos bolsos, tentando conter a raiva e a decepção que começavam a se formar. Ela sabia que aquele dia seria decisivo. O tilintar das chaves, o aroma suave de produtos de limpeza e o murmúrio distante da cozinha se misturavam à sensação de desconforto que crescia em seu peito. Ela notava pequenas falhas que ninguém parecia perceber. Toalhas mal dobradas, quartos com portas mal alinhadas e clientes que silenciosamente demonstravam insatisfação. Ao se aproximar da recepção, Rosa ouviu vozes elevadas. Dois funcionários discutiam sobre o erro em reservas de quartos, rindo da situação como se fosse apenas uma brincadeira. Um deles, sem perceber a presença da CEO disfarçada, comentou sarcasticamente: "Esse hotel só funciona porque a chefe lá de cima finge que não vê nada." O comentário cortou Rosa como uma lâmina invisível. Ela apertou os punhos nos bolsos, respirando fundo para não revelar a emoção que a dominava. Cada palavra aumentava a certeza de que sua equipe estava desconectada da responsabilidade que seu cargo exigia. Enquanto observava, Rosa percebeu que Patrícia, a gerente do hotel, passava pelo saguão. Seus passos eram decididos, mas o olhar carregava uma arrogância que Rosa já conhecia de relatórios e avaliações anteriores. Patrícia estava concentrada em mostrar autoridade, mas em sua pressa, ignorava completamente os clientes que aguardavam atendimento. Rosa se aproximou, mantendo a postura calma e o semblante neutro. Queria testar silenciosamente como Patrícia reagiria diante de um cliente comum que apenas observava, sem se identificar. Cada gesto da gerente, cada expressão facial, cada palavra proferida seria anotada mentalmente, uma evidência do que realmente acontecia no hotel quando a CEO não estava visível. E naquele instante, Rosa sabia que o dia que se iniciava seria o ponto de virada. O que ela descobrisse nas próximas horas não apenas mudaria o futuro do hotel, mas também o destino daqueles que ousaram desrespeitar a confiança depositada nela. Rosa Almeida continuava a caminhar pelo saguão do Estrela do Norte, os olhos atentos a cada detalhe, cada movimento da equipe. A atmosfera estava carregada. A rotina habitual do hotel parecia normal, mas Rosa percebia nuances que escapavam aos olhos comuns.
funcionários trocavam olhares cúmplices quando um cliente reclamava. Outros se afastavam discretamente de situações que exigiam cuidado e atenção. Tudo isso deixava Rosa com o coração apertado, mas sua determinação crescia a cada passo. Foi então que Patrícia surgiu como uma tempestade contínua. A gerente parecia não ter percebido a presença de Rosa, mas seu andar e postura demonstravam autoridade. Ela cumprimentava os funcionários com um sorriso artificial, corrigia pequenas falhas com gestos secos e mantinha um tom que misturava arrogância e impaciência. Rosa a observava silenciosamente, cada detalhe gravado em sua mente. A forma como Patrícia ignorava clientes, como falava alto com a equipe e como sua arrogância contaminava o ambiente. Decidida a entender a extensão do problema, Rosa se aproximou de Patrícia com passos firmes, mas sem parecer ameaçadora. Sua voz, calma e medida, chamou a atenção da gerente. Com licença, poderia me ajudar com uma informação sobre o hotel? Patrícia ergueu o olhar, notando a mulher à sua frente, mas ainda sem reconhecer a CEO disfarçada. Seus olhos transmitiam um ligeiro desdém, e ela respondeu com uma mistura de indiferença e superioridade. Claro, mas você precisa ser rápida. Estou ocupada. Rosa sentiu um frio na espinha. A falta de cortesia e a pressa de Patrícia eram sinais claros de desrespeito, não apenas para com ela, mas para todos ao redor. Rosa, mantendo a calma, respondeu com educação, tentando medir até onde a arrogância da gerente se estenderia. Só quero confirmar algumas informações sobre a hospedagem e serviços do hotel. Estou pensando em reservar alguns quartos para o evento. Patrícia, agora ligeiramente irritada, fez um gesto impaciente com a mão e deu um passo em direção a Rosa, inclinando-se de forma agressiva. Olha, aqui não é lugar para ficar se intrometendo. Se não for hóspede de verdade, é melhor ir embora. Não temos tempo para visitantes curiosos. Nesse momento, Rosa percebeu que aquela postura não era apenas arrogância comum. Era desprezo absoluto por qualquer autoridade que não fosse a dela. O coração de Rosa bateu mais forte, misturando raiva e tristeza. Ela tentou se afastar da tensão, mas Patrícia avançou mais, gesticulando de forma agressiva e, de repente, em um ato impulsivo e totalmente inadequado, deu um tapa no ombro de Rosa. O choque atravessou Rosa como uma descarga elétrica. Clientes próximos observaram a cena, boquiabertos, e o silêncio caiu sobre o saguão. Patrícia, confiante de seu poder, acreditava que aquele gesto a colocava no controle da situação, mas havia subestimado a mulher à sua frente. Rosa Almeida não era apenas a CEO, ela era a fundadora do hotel, a responsável por tudo ali. Rosa manteve a compostura, respirou fundo e respondeu com uma calma gelada, que fazia a arrogância de Patrícia tremer. Você acabou de cometer um erro que terá consequências sérias. A gerente, ainda sem reconhecer quem era Rosa, franziu o senho e cruzou os braços, encarando a mulher à sua frente com desafio. Mas Rosa já sabia que aquele momento marcaria a diferença entre justiça e impunidade. Cada gesto de Patrícia, cada palavra rude, cada descuido estava registrado na mente de Rosa, pronta para transformar o que parecia um dia comum em um dia que mudaria tudo. Enquanto o saguão permanecia em silêncio, Rosa tomou uma decisão silenciosa. Não deixaria que a humilhação e o desrespeito permanecessem impunes. Ela se retiraria por alguns minutos, prepararia a ação necessária e retornaria com a autoridade que Patrícia jamais imaginou que fosse enfrentar. E assim, naquele instante, o destino do hotel e da gerente começou a se desenhar, enquanto Rosa, ainda disfarçada, se afastava em direção ao escritório. O único dia havia começado de forma simples, mas cada minuto que passava prometia transformar vidas. Para uns, de forma justa, para outros, de forma dolorosa e irreversível.
se afastou do saguão em direção ao escritório, cada passo carregando a mistura de raiva contida e tristeza profunda. Mas antes de tomar qualquer decisão formal, decidiu observar um pouco mais. Precisava ter certeza de que o que acabara de acontecer não era um incidente isolado. Precisava ver a real postura de Patrícia e da equipe diante dos clientes e do próprio hotel. No corredor que levava aos elevadores, Rosa parou discretamente atrás de uma coluna. Patrícia estava novamente no centro da atenção, apontando erros e corrigindo falhas com uma rigidez que mais parecia teatro do que liderança. Havia uma severidade artificial no tom de sua voz, mas também uma arrogância que não passava despercebida. Ela não notava sequer que Rosa estava presente e parecia acreditar que todo o hotel se curvava à sua autoridade. Foi nesse momento que aconteceu. Um cliente idoso se aproximou da recepção, com dúvidas sobre uma reserva que de fato havia sido equivocada por falha da equipe. Patrícia, impaciente e irritada, olhou para o homem com desdém. Isso não é problema meu. Se tiver dúvida, procure a papelada e resolva sozinho, disse em tom ríspido. O cliente, surpreso e constrangido, recuou sem saber o que dizer. Rosa sentiu um nó no estômago. Cada gesto da gerente era como um golpe invisível contra a dignidade alheia. Ela respirou fundo, sentindo a decisão se solidificar dentro de si. Não apenas a autoridade precisava ser restabelecida, mas também a justiça precisava falar mais alto. Rosa entrou rapidamente em seu escritório, ligou o sistema de controle do hotel e começou a rever os registros de todos os funcionários presentes no saguão, incluindo Patrícia. Cada falha, cada descuido, cada reclamação acumulada nos últimos meses estava ali, à sua disposição. Com apenas alguns cliques, poderia reverter anos de negligência e arrogância em minutos. Minutos depois, Rosa retornou ao saguão. Os clientes continuavam a observar, ainda surpresos pelo clima tenso. Patrícia estava no centro, corrigindo um recepcionista quando Rosa entrou, agora de volta, mas ainda disfarçada de visitante. Ela caminhou lentamente até Patrícia e com firmeza disse: "Você precisa me acompanhar até a sala de reuniões imediatamente." A gerente franziu o ceño, surpresa e desafiadora, mas não havia saída. Rosa acenou discretamente para a equipe de segurança interna do hotel, que rapidamente interveio, reforçando a autoridade de Rosa, sem revelar sua identidade formal naquele momento. Patrícia foi conduzida à sala de reuniões, ainda tentando manter o ar de superioridade, mas a tensão em seu rosto já denunciava um temor crescente. Rosa se posicionou diante dela, mantendo um semblante calmo, mas cada palavra carregava peso. As atitudes que você acabou de demonstrar não apenas ferem clientes, mas também desrespeitam a liderança e a confiança deste hotel. As consequências serão imediatas. Os olhos de Patrícia se arregalaram. Ela finalmente percebeu que algo estava acontecendo além de sua compreensão. A arrogância que sempre guiou suas ações agora se transformava em medo real. E naquele instante, Rosa sabia que o dia que começou com uma simples visita disfarçada se transformaria em um marco definitivo. Não apenas para o hotel, mas para a própria Patrícia, que sentia pela primeira vez o peso do desrespeito que sempre exerceu. O saguão ficou em silêncio absoluto, os clientes observando com atenção cada movimento, cada gesto, cada palavra. A humilhação não era apenas simbólica, era a justiça acontecendo diante de todos, silenciosa, implacável, mas justa. Rosa Almeida permaneceu na sala de reuniões, sentada diante da mesa elegante de móvel que normalmente simbolizava poder e autoridade, mas que naquele momento parecia pequeno diante da grandeza da decisão que precisava tomar. Cada segundo que passava trazia consigo a gravidade da situação. Aquele dia não era apenas mais um dia de trabalho, era o dia em que o hotel
seria confrontada tão diretamente, nem que suas ações resultariam em consequências tão imediatas. Rosa abriu o laptop sobre a mesa e acessou o sistema de controle do hotel. Cada registro, cada relatório, cada reclamação feita por clientes nos últimos meses estava ali. Ela rolou a tela, revisando detalhes que mostravam negligência, descaso e falta de profissionalismo. Erros administrativos que poderiam custar a reputação do hotel em questão de horas. Tudo isso estava agora sob sua análise direta e a decisão de agir não poderia esperar. Patrícia, a partir de agora tudo muda. As falhas que observei e os desrespeitos que testemunhei não podem ser ignorados. Este hotel não será mais tolerante com arrogância e desrespeito, disse Rosa, a voz firme e fria, mas carregada de autoridade. A gerente abriu a boca tentando argumentar, mas Rosa levantou a mão, impedindo qualquer interrupção. Não há espaço para desculpas. Tudo será revisado e, em minutos, ações concretas serão tomadas. Você e todos os envolvidos serão responsabilizados. Rosa acionou o sistema interno, enviando notificações imediatas para cada departamento. Todos os funcionários presentes no saguão, naquele momento, receberiam a notícia de que suas funções estavam suspensas e os contratos seriam revisados instantaneamente. A eficiência do sistema do hotel permitiu que decisões fossem tomadas em segundos. A justiça de Rosa não podia esperar. Enquanto isso, Patrícia respirava com dificuldade. Cada palavra de Rosa penetrava como um choque e a sensação de perda iminente aumentava a cada minuto. O que começou como arrogância e desprezo se transformava agora em medo real. A CEO, que até então era uma visitante disfarçada, agora revelava seu poder de forma silenciosa e devastadora. Rosa então fez um gesto sutil e a equipe de segurança conduziu Patrícia e outros funcionários até uma área reservada. As notificações de demissão foram enviadas simultaneamente a todos, com informações detalhadas sobre o encerramento imediato de contratos e direitos trabalhistas. O choque foi imediato. Alguns começaram a chorar, outros ficaram paralisados, sem acreditar na rapidez com que tudo aconteceu. Vocês tiveram a chance de liderar com responsabilidade e respeito. Vocês falharam. E hoje, cada um de vocês verá que a injustiça nunca permanece impune. Continuou Rosa, mantendo o controle da situação. No saguão, clientes que assistiam a tudo em silêncio começaram a perceber a gravidade da situação. A humilhação de Patrícia era clara, mas Rosa não se tratava de vingança pessoal. Era justiça corporativa e moral. A CEO queria que todos entendessem que liderança não era apenas ocupar um cargo, mas assumir responsabilidades e agir com dignidade. Enquanto os minutos passavam, Patrícia e a equipe demitida eram acompanhados para fora do hotel. O clima estava pesado, carregado de tensão, tristeza e arrependimento. Patrícia, que momentos antes se considerava intocável, agora enfrentava a realidade de suas ações. Arrogância e desrespeito nunca ficariam sem resposta, e a dor do dia seria eterna. Rosa observou a cena em silêncio, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. O hotel estava seguro, a ordem restaurada, mas a dor que ela sentiu, a de ver a arrogância humana se autodestruir, era profunda. A CEO sabia que aquele dia ficaria marcado para sempre na memória de todos. Um dia em que a justiça e a dignidade triunfaram, mas que também trouxe sofrimento para os que decidiram agir maliciosamente. E naquele mesmo dia, tudo mudou. O Estrela do Norte se transformou em palco de lições dolorosas. Para Rosa, a sensação de dever cumprido. Para Patrícia, a realidade cruel de suas próprias escolhas. Um dia que começou como qualquer outro, se tornou uma lembrança indelével de humilhação, justiça e reviravolta inesperada. O silêncio reinava no saguão do Estrela do Norte. O
fluxo normal do hotel havia sido interrompido e todos os clientes discretos observavam com atenção o que acabara de acontecer. A demissão imediata de Patrícia e de toda a equipe presente transformou o ambiente em um palco de tensão e perplexidade. Alguns clientes cochichavam entre si, outros simplesmente permaneciam imóveis, sentindo o peso do momento. A energia que preenchia o hotel era carregada, quase elétrica, uma mistura de choque, indignação e, para alguns, até alívio. Rosa permaneceu no saguão por alguns minutos, observando cada reação. Ela podia ver claramente a confusão nos olhos das pessoas, a sensação de surpresa e a dúvida sobre o que realmente tinha acontecido. Mas não era apenas isso que Rosa analisava. Cada expressão, cada gesto, cada suspiro trazia informações sobre a cultura que havia imperado no hotel até aquele momento. Ela sabia que aquele instante não se limitaria a uma correção temporária. Seria a mudança definitiva na história do Estrela do Norte. Enquanto Patrícia era conduzida para fora, seus passos hesitantes denunciavam o peso da humilhação. Cada passo parecia ecoar na mente da gerente, lembrando-a de tudo que havia perdido em apenas minutos. O orgulho que sempre a sustentara agora se transformava em arrependimento profundo e amargo. Ela não apenas perdia o emprego, perdia o respeito, a reputação e, principalmente, a ilusão de controle que sempre teve sobre os outros. Rosa, por sua vez, caminhava lentamente pelo saguão, sentindo a responsabilidade que vinha junto com cada decisão tomada. Seu coração ainda carregava a dor de testemunhar a arrogância humana e a injustiça, mas também uma sensação de dever cumprido. A liderança não era apenas comando, era justiça, e naquele dia, a CEO sentiu que havia reafirmado os valores que sempre prezou. Alguns clientes, ainda perplexos, aproximaram-se discretamente de Rosa, oferecendo sorrisos de compreensão e palavras de apoio. Eles não sabiam quem ela realmente era, mas percebiam a autoridade silenciosa e a postura firme que emanava de cada gesto. Rosa agradeceu com um leve aceno, mantendo a discrição, mas seu coração se aqueceu ao perceber que a verdade sempre encontra seu caminho. Enquanto o dia avançava, Rosa voltou ao seu escritório para revisar detalhes finais do hotel, certificar-se de que os processos administrativos estavam seguros e preparar a reestruturação necessária. Cada decisão, cada medida tomada naquele dia seria registrada para evitar que falhas como aquelas se repetissem. A CEO sabia que a disciplina e o respeito não podiam depender apenas de advertências. Precisavam ser implementados de forma concreta e imediata. Do lado de fora, Patrícia sentou-se na calçada, os ombros caídos, o rosto marcado pela humilhação e o coração apertado pelo peso do orgulho destruído. Ela assistiu, impotente, ao hotel que sempre considerou seu território continuar funcionando sem ela. Cada cliente que entrava e saía era um lembrete cruel de que a arrogância e o desrespeito nunca são recompensados. Aquele dia, que começou com atitudes impensadas, se tornou o ponto de ruptura de sua vida profissional e pessoal. Enquanto o sol se aproximava do horizonte, Rosa olhou pela janela do saguão, observando a rotina do hotel retomando seu curso, mas com um novo clima, mais respeito, mais atenção, mais disciplina. Ela sabia que aquele dia não seria esquecido. Para ela, a lembrança de agir com justiça e firmeza. Para Patrícia e a equipe demitida, a marca indelével da humilhação e da perda. E naquele mesmo dia, em poucas horas, vidas foram transformadas. Para Rosa, a certeza de que liderar significa enfrentar injustiças e corrigir erros. Para Patrícia, a realidade dolorosa de que a arrogância e desprezo têm consequências irreversíveis. Um dia que começou como qualquer outro, se tornou uma memória gravada na história do hotel, onde a justiça triunfou, mas a dor foi intensa e inevitável. Após ver Patrícia e toda
conduzida para fora do hotel, Rosa Almeida finalmente se permitiu um momento de silêncio. Sentou-se em sua sala particular, a porta fechada, e olhou pela janela ampla que dava para o saguão, agora silencioso. O dia havia sido intenso, cheio de tensão, decisões imediatas e confrontos que jamais imaginara viver de forma tão direta. Ela sentia uma mistura complexa de emoções. Havia alívio por ter agido com firmeza e justiça, mas também uma tristeza profunda. Rosa percebeu que a liderança, muitas vezes, é uma carga solitária. Ser responsável pelo destino de tantas pessoas, mesmo quando essas pessoas erram gravemente, deixa cicatrizes emocionais. Cada decisão tomada naquele dia, por mais correta que fosse, carregava consigo o peso do sofrimento alheio. Rosa lembrou-se do tapa que Patrícia dera, do desdém nos olhos da gerente, da arrogância que parecia natural. Aquela humilhação não era apenas pessoal, era simbólica do desrespeito que permeava a equipe. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a dor da injustiça, mas também a força que vinha de sua própria convicção. Enquanto refletia, Rosa percebeu que a humilhação e a perda de Patrícia não traziam alegria. Não era prazer ver alguém sofrer, mas sim a confirmação de que a justiça se cumpriu. O orgulho que a gerente carregava agora estava destruído, e com ele a sensação de controle que sempre havia enganado a si mesma. Rosa sentiu uma pontada de compaixão, mesmo diante da frieza necessária de suas ações. Ela pensou em cada cliente que havia sido ignorado, cada detalhe negligenciado, cada momento em que a equipe falhou com ética e profissionalismo. A CEO compreendeu que, apesar da dor que Patrícia e os outros sentiriam, aquele dia era um lembrete de que responsabilidade e respeito não são opcionais. Rosa sabia que, se nada fosse feito, o legado de desleixo e arrogância se perpetuaria. Ao olhar novamente para o saguão, Rosa viu os clientes continuando suas atividades, muitos ainda cochichando sobre o que havia acontecido, outros apenas retomando suas rotinas. Ela percebeu que, para o mundo, nada parecia ter mudado, mas dentro daquele hotel, algo profundo havia acontecido. Uma linha havia sido traçada, uma mensagem clara enviada a todos que passassem por ali no futuro. Rosa respirou fundo e permitiu-se sentir cansaço. O peso da justiça, mesmo quando necessário, deixa marcas invisíveis. Cada decisão tomada naquele dia, desde a observação disfarçada até a demissão imediata, carregava consigo responsabilidade e humanidade. Liderar, ela percebeu, não é apenas comandar, é também sentir, refletir e agir quando é absolutamente necessário, mesmo que o coração pese. E naquele mesmo dia, enquanto o sol se punha lentamente, Rosa compreendeu que a liderança exigia coragem, compaixão e, sobretudo, determinação. Ela sabia que Patrícia nunca esqueceria aquele dia, assim como ela própria jamais esqueceria a complexidade de emoções que um único dia poderia provocar. Um dia de justiça, de aprendizado e de tristeza, mas acima de tudo, de verdade. Patrícia caminhava lentamente pela calçada em frente ao Estrela do Norte. O ar frio da tarde parecia pesar sobre seus ombros, refletindo o peso de sua própria arrogância e os erros que a haviam levado à ruína. Cada passo que dava ecoava na mente como um lembrete cruel de que tudo que ela construiu, sua confiança ilusória, sua autoridade aparente, desmoronara em minutos. Ela sentou-se na soleira de uma loja próxima, olhando para o hotel que sempre considerou seu território. A visão do saguão vazio de sua presença era insuportável. Clientes ainda circulavam, funcionários novos assumiam posições, e o ritmo do hotel continuava sem ela. Patrícia sentiu uma mistura devastadora de vergonha e impotência. O orgulho que sempre foi sua armadura agora era apenas um peso insuportável. Patrícia percebeu que aquele dia havia mudado sua vida para sempre. Não havia caminho de volta.
Mas ela, que acreditava controlar tudo, estava subitamente vulnerável e sozinha. Cada ligação não atendida, cada e-mail que não chegaria mais aos destinatários corretos, cada cliente perdido, tudo isso simbolizava a extensão do seu fracasso. Ela sentiu lágrimas escorrerem, misturadas à frustração e arrependimento. A humilhação, pública e direta, era agora sua realidade constante. Patrícia compreendeu que aquele dia não era apenas uma correção administrativa, era a materialização do preço da arrogância, da desconsideração pelos outros e da falta de empatia. Enquanto o sol descia lentamente no horizonte, Patrícia continuava imóvel, tentando digerir a magnitude de sua perda. Cada sensação era amplificada pelo silêncio ao redor, pelos olhares curiosos de quem passava e pela consciência crescente de que sua reputação estava destruída. Ela, que sempre acreditou ser intocável, agora se via completamente à mercê das consequências de seus próprios atos. A CEO Rosa, por outro lado, permaneceu observando de longe, silenciosa, refletindo sobre a complexidade da justiça. Ela sentia a dor de Patrícia, mas também a convicção de que nada do que aconteceu poderia ser evitado. Liderar significava agir, mesmo quando isso machuca, mesmo quando a responsabilidade pesa mais que o coração. E assim, naquele mesmo dia, Patrícia enfrentou o destino que ela mesma havia construído. Um final doloroso, marcado pela humilhação, pelo arrependimento e pela solidão. Tudo aconteceu em poucas horas, mas o impacto seria eterno, gravado na memória de quem ousou desrespeitar a autoridade e a dignidade alheia. O sol já começava a se pôr sobre uma estrela do norte, tingindo o horizonte de tons alaranjados e dourados. Rosa Almeida permaneceu no saguão, observando cada detalhe do hotel, agora silencioso, mas ainda cheio de vida. O movimento das últimas horas havia sido intenso, um turbilhão de decisões e emoções que jamais imaginara vivenciar de forma tão direta. Cada cliente, cada corredor, cada sala parecia carregar a memória do que havia acontecido naquele dia. Enquanto caminhava lentamente, Rosa sentiu uma mistura profunda de emoções. Alívio por ter restaurado a ordem e o respeito. Tristeza por testemunhar a destruição do orgulho de Patrícia e o sofrimento da equipe demitida. E, acima de tudo, responsabilidade. Liderar, ela compreendeu, não é apenas comandar. É carregar o peso das decisões e aceitar as consequências emocionais que vêm com elas. Ela passou pelos quartos, observando os detalhes que antes passavam despercebidos. Cada cama bem feita, cada toalha perfeitamente dobrada, cada atendimento cuidadoso que agora acontecia, era um lembrete de que mudanças reais exigem ações firmes. O hotel continuaria a operar, mas a cultura havia sido transformada naquele único dia. Nada seria como antes. Rosa refletiu sobre Patrícia, sentindo uma pontada de compaixão mesmo diante da justiça cumprida. A arrogância da gerente havia custado caro, mas Rosa sabia que a humilhação e a perda serviriam como uma lição dolorosa, não apenas para Patrícia, mas para qualquer pessoa que ousasse subestimar a ética e a responsabilidade. A CEO percebeu que a liderança verdadeira exige coragem. Coragem de enfrentar injustiças, de corrigir erros e, às vezes, de ser firme mesmo quando o coração se aperta. Enquanto contemplava o saguão vazio, Rosa também pensou nos clientes que testemunharam tudo. Ela sabia que o exemplo que havia sido dado naquele dia não passaria despercebido. A forma como a equipe seria reconstruída, a disciplina e o respeito que agora se tornaria um padrão, tudo isso garantiria que o hotel mantivesse sua reputação e excelência. O relógio marcava o final de um dia intenso e Rosa sentiu o cansaço pesar nos ombros, mas havia algo mais profundo. A consciência de que a justiça não é sempre confortável, mas é necessária. Cada decisão tomada, cada ato de firmeza, cada correção imediata foi feita não por prazer,
mas pelo compromisso com a verdade e a ética. E naquele mesmo dia, Rosa compreendeu algo essencial. A liderança transforma, mas também cobra. Patrícia jamais esqueceria a humilhação e o arrependimento daquele dia, e o hotel jamais seria o mesmo para aqueles que ignoraram suas responsabilidades. Um dia que começou como qualquer outro, se tornou um marco de mudanças profundas, tanto para o bem quanto para o sofrimento, lembrando a todos que ações têm consequências imediatas, dolorosas e inevitáveis. O céu escureceu lentamente e uma estrela do norte se manteve firme, iluminado pela luz suave dos lustres, símbolo de ordem restaurada e de justiça cumprida. Rosa respirou fundo, consciente de que aquele dia, apesar da tristeza e da dor, havia sido necessário. Um dia que mudaria tudo, gravando na memória de todos uma lição que jamais seria esquecida. A noite caiu sobre Estrela do Norte, tingindo o hotel com tons frios de lua e luz artificial. Rosa Almeida permaneceu em seu escritório, olhando para o saguão que horas antes havia sido palco de tensão, humilhação e decisões irreversíveis. O dia que começou como qualquer outro havia se transformado em um turbilhão de emoções e ações rápidas, e o impacto daquilo tudo ainda reverberava no ar silencioso do hotel. Do lado de fora, Patrícia caminhava sozinha pelas ruas da cidade. Cada passo era pesado, como se o próprio chão a lembrasse de sua derrota. O orgulho que sempre carregara agora se transformara em arrependimento e solidão. Cada lembrança do tapa que deu, do desdém com clientes e funcionários, de suas atitudes impetuosas, do choque da demissão instantânea, tudo isso corroía seu interior. Ela percebia finalmente que a arrogância não apenas afasta as pessoas, mas destrói oportunidades e vidas. Sentada em um banco de praça, Patrícia baixou a cabeça, lágrimas deslizando silenciosamente. Aquela humilhação não era apenas profissional, era profunda, pessoal. Ela havia perdido não apenas um emprego, mas respeito, prestígio e controle. A sensação de impotência era esmagadora. Para ela, o dia havia começado normal, mas agora terminava em derrota completa e nada poderia reverter o que aconteceu. Enquanto isso, Rosa, ainda no escritório, respirava profundamente, sentindo o peso das decisões tomadas. Havia alívio, sim, mas também uma tristeza silenciosa. Não havia prazer em ver alguém sofrer, mesmo que a justiça estivesse do lado dela. Patrícia era a prova viva de que escolhas erradas, desrespeito e arrogância têm um preço, e que muitas vezes esse preço é pago de forma imediata e irreversível. No saguão vazio, os lustres brilhavam suavemente, refletindo a ordem restaurada e a justiça cumprida. Rosa sabia que aquele dia ficaria gravado na memória de todos. Para a equipe que permaneceria, uma lição de responsabilidade e ética. Para Patrícia, uma lembrança de dor e arrependimento que jamais seria esquecida. E assim, naquele mesmo dia, a história se fechava. Para Rosa, a sensação de dever cumprido, mas também a consciência de que liderar exige coragem e coração firme. Para Patrícia, a realidade cruel de suas ações, marcada pela humilhação e pela perda irreversível. Um dia que começou como qualquer outro, terminou como um marco de justiça, sofrimento e reflexão. Um dia em que a arrogância foi derrotada e a verdade prevaleceu. O Estrela do Norte continuava de pé, luxuoso e imponente, símbolo de disciplina restaurada e ética reafirmada. Mas a lição do dia era clara. Nenhum opressor permanece impune, e a justiça, quando inevitável, sempre chega, mesmo que em poucas horas, silenciosa e irrevogável. E assim, a noite desceu, trazendo consigo o peso do aprendizado. Um final triste para quem ousou humilhar e desrespeitar, e um lembrete eterno de que dignidade, justiça e responsabilidade não podem ser ignoradas.
E assim termina a história da CEO Rosa Almeida, uma mulher forte que enfrentou a arrogância e a injustiça de frente, mostrando que a verdade e a justiça sempre prevalecem, mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, aprendemos que desrespeito tem consequências e que coragem e ética podem transformar até os dias mais sombrios em lições inesquecíveis. Se você se emocionou com essa história e acredita que liderança e respeito são valores que nunca devem ser esquecidos, não esqueça de se inscrever no canal para não perder conteúdos como este. Deixe o seu like se sentiu a força dessa narrativa e comente abaixo o que você faria se estivesse no lugar de Rosa. Queremos saber a sua opinião. Lembre-se, a vida nos ensina e cada escolha tem um peso. Que essa história inspire você a agir sempre com coragem, dignidade e empatia. Até o próximo vídeo.